Então vamos começar. 11 de agosto de 2020, aula de Direito Tributário para as turmas de Ciências Contábeis e Administração da nossa vetusca e gloriosa casa, que é a Faculdade de Nova Serrana. Eu vou pedir para todos os alunos para que abram os seus vídeos, para eu ter certeza que você, de fato, está acompanhando a aula e não simplesmente fechou o vídeo, fechou o microfone e foi embora assistir o jogo do Cruzeiro ou assistir a novela, MGTV. Vocês estão me dando audiência ao invés de dar audiência para outras atividades, tá certo? Hoje é o dia do advogado, queria que vocês me dessem parabéns, tá certo? Porque hoje é o dia do advogado. O advogado é indispensável para a administração da justiça. E já, eu creio que essa semana mesmo vai ter o dia do administrador e o dia do contador. Então, agosto é um mês recheado de comemorações. É um mês que a gente comemora todo mundo, advogado, contador, e etc, e etc. Caroline, Maria Tereza, Juliette, Larissa, Paulo, Igor, Genoel e Graziele. Uma boa noite para todos vocês. Esse é o nosso código tributário da Saraiva, tá certo? Que eu indiquei, mas não estou indicando. Que loucura, né? Como é que você indica algo que você não indica? Por quê? Se você tiver condições, pegar emprestado com algum colega, tanto da ADM quanto da Ciências Contábeis, que já fez o meu curso de Direito Tributário, é válido. Nós vamos acompanhando isso daqui. Então, se você tiver esse Código Tributário Nacional, é importante você ter a legislação para a gente acompanhar alguns pontos que são importantes nossos aqui. Todavia, existe uma possibilidade enorme, como eu venho dizendo aqui ao longo dos nossos encontros, de que a legislação tributária como um todo seja reformada. Então, se houver uma reforma significativa do direito tributário, esse Código Tributário, assim como outras leis, ficarão obsoletos. Mas a essência não mudará. A aula de hoje, por exemplo, não muda. Você vai encontrar ela em diversas obras que eu encaminhei para vocês lá nos grupos de WhatsApp, tá certo? Que eu creio que os líderes, tanto das ciências contábeis quanto da ADM, tenham replicado para vocês. Então, feito esse screener, vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui para não ficar tão ruim depois, na hora de revisar. Estou vendo aqui só a Larissa. Não tem problema. Todo mundo. Deixa eu ver se eu diminuo isso daqui. Tá vendo eu? Tá bom. Pronto. É isso que eu queria. Tá legal agora pra caramba. Vou me colocar aqui no cantinho. E vamos lá. Na última aula, terminei aqui, o link já está no YouTube, depois eu vou lançar isso tudo no WebGIS, tá? Então, o link está no YouTube, eu disponibilizei no WhatsApp para vocês. Eu vou pedir a gentileza para quem tiver com o microfone aberto para fechar, para a gente poder acompanhar. E se você quiser abrir o microfone para questionar, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fique à vontade, tá certo? Mas enquanto eu estiver falando, vamos fechar o microfone para a gente não ter interferência. O link da última aula está lá no WhatsApp, eu já subi para o YouTube também, vou deixar aqui nesse slide. Quando eu terminar esse slide, que eu vou terminar hoje, essas duas aulas, aí eu já subo para o WebGIS e já mando para o WhatsApp. Então, a gente vai fazer esse sistema. Quando eu vou seguindo o meu slide aqui, terminei aqui no Impostrômetro. Beleza, aula 1, já disponibilizo o link. Agora eu vou falar disso aqui, ó, acho que não vou chegar a isso tudo, até aqui mais ou menos. Aí eu já vou, disponibilizo,
o link da aula 2, e assim por diante, até o final do curso. No final do curso, não. Espero que a gente retorne para as aulas presenciais antes do final do curso. Então, vamos embora. Tributo. O que é tributo, gente? Tributo é a fonte, a principal fonte de receita pública. Tá certo? É a principal fonte de receita pública. Então, não confunda tributo com imposto. Imposto é uma espécie tributária, assim como as taxas, contribuições, os empréstimos compulsórios, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o tributo é a principal fonte de receita receita pública. E aí, com o tributo, com o dinheiro que ele é arrecadado, nós vamos fazer valer aquilo que está previsto no artigo 6º da Constituição. Abra sua Constituição Federal, por gentileza, no artigo 6º da Constituição. Professor, mas eu não tenho Constituição. Então, joga no Google aí, que é importante você, como cidadão, saiba exatamente o que passa no artigo 6º da Constituição. Ok? São direitos sociais. Aí você pode até grifar isso daí, que talvez eu cobre na sua prova. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, esse artigo 6º ele vai falar dos direitos sociais. Então, consequentemente, todo tributo arrecadado, todo dinheiro público, ele tem que ser devolvido de forma coletiva para as pessoas, de forma com que as pessoas possam viver numa sociedade mais livre, justa, humana, igualitária, que foque objetivos primordiais, sobretudo os direitos humanos. Direitos humanos não é direito do preso, não. É o direito da dignidade da pessoa. Então, quando você paga o seu suado tributo ali, você está dando o seu dinheiro para o cofre ou da União, ou do Estado, ou do município, a gente parte do pressuposto que nosso dinheiro está indo para o desenvolvimento humano. Se nosso dinheiro não está indo para o desenvolvimento humano, consequentemente, o país não vai desenvolver. Porque o que faz o país são as pessoas. Toda receita pública ou privada, ela só tem um único objetivo final, que são as pessoas. Então, se você não tiver um desenvolvimento humano bem trabalhado, essas pessoas não vão desenvolver economicamente. Por isso que na última aula a gente foi fazer uma comparação dos números de carga tributária com desenvolvimento humano e a gente chega à conclusão seguinte: olha só, o Brasil está lá em 30º em relação à Austrália. Poxa, mas eu não conheço a Austrália. Mas você não precisa de conhecer, não, meu amigão. Basta você dar um Google aí que você vai ver que a Austrália é top demais. É uma ilha na Oceania que foi colonizada pelos ingleses e cidades maravilhosas, Melbourne, Sydney, Canberra, são cidades lindas lá da Austrália. Tem uma outra cidade também que é top demais, com uma amiga minha morou lá, eu vou lembrar a cidade. Golden, enfim, Golden Beach, sei lá, vou lembrar, mas são cidades, Palm Beach, cidades maravilhosas lá, que então o índice de desenvolvimento humano da Austrália é muito grande, tá certo? E aí você pega a Dinamarca lá, que 45% daquilo que você ganha, 45% daquilo que está nos produtos, eles são devolvidos para os cofres públicos. E aí, isso de fato tem um retorno para a sociedade. Tanto na Dinamarca, na Finlândia, na Bélgica, na França, na Austrália, nos Estados Unidos, na Suíça e tal. Os caras, eles focam no artigo 6º da Constituição, obviamente, tá? O artigo 6º da nossa Constituição nacional. Agora, lá nesses países, eles focam na Constituição deles, na legislação deles, mas, sobretudo, se você
for analisar o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e o PIB, o Produto Interno Bruto de um país, você vai ver que só tem como você casar o IDH com o PIB a partir do momento que a educação é de qualidade, a saúde é de qualidade, a alimentação é de qualidade, o povo não passa fome, tá certo? Tem trabalho para todo mundo, tem moradia digna para todo mundo, o transporte público é eficiente, tem lazer, o camarada ganha dinheiro para ele poder viajar o mundo, conhecer os lugares, tem segurança, um lugar onde é que morre mais de 32 pessoas por final de semana, que é a região metropolitana de BH. Onde que está o desenvolvimento humano do negócio desse? Nova Serrana também, os índices de violência são altíssimos. A previdência social, aí nesse ponto aí eu tenho as minhas vênias, porque o Brasil realmente ele tem uma previdência social ampla e restrita, ao contrário de vários países desenvolvidos, mas tem países que não precisam de uma previdência social pública, porém eles dão a possibilidade daquela pessoa guardar o dinheiro e ter uma aposentadoria e ter uma velhice com dignidade, né? Proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, um país que aplica bem os seus recursos públicos, consequentemente, o IDH vai subir e o PIB vai acompanhar esse desenvolvimento. Se você está investindo em pessoas, a sua rentabilidade é muito maior. Estou falando aqui para gestores e para contadores, pessoas que vão administrar empresas e vão analisar os números dessas empresas. Então, minhas senhoras e meus senhores, eu não tenho dúvida alguma que a chave do sucesso para o desenvolvimento dessas empresas está justamente no investimento de pessoas. Se você tem colaboradores que você dá uma olhada no artigo 6º da Constituição, você pega lá o seu artigo 6º da Constituição e traz para a empresa que você trabalha, para a empresa que você faz a gestão, para a empresa que você analisa os números. Para e pensa. Os colaboradores possuem uma educação de qualidade, você está propiciando a eles o desenvolvimento educacional, está propiciando a eles que eles estudem, que eles evoluam, que eles façam cursos, que eles se especializam. Eles possuem uma saúde de qualidade, têm planos de saúde para a sua equipe, tem incentivos para uma saúde de qualidade. Ah, não, mas aqui na cidade a gente tem uma saúde boa. Não tem problema. Então, a saúde é de qualidade, eles têm atividades laborais, eles param de determinados momentos para poder cuidar da saúde. É garantido a eles que esse investimento da saúde, eles possuem uma alimentação, eles param em determinado momento da sua atividade para se alimentar, isso é muito importante. Tem indústrias que o sujeito ele fica só consumindo, trabalhando, e ele não para sequer para cuidar da própria alimentação e da saúde. O trabalho é digno, esses seus colaboradores possuem moradia, possuem transporte, têm tempo para lazer, possuem segurança. Vocês estão pagando o INSS em dia para eles ou uma outra previdência privada. Você tem uma política pública de maternidade, de proteção à maternidade, à mãe gestante e o pós-parto, cuidado com a infância, com os filhos dos seus colaboradores. Existe uma assistência àqueles que estão desamparados. Se você faz tudo isso na sua empresa, eu não tenho dúvida que sua empresa vai ser um sucesso. Que é isso que as grandes empresas modernas fazem. Vide a maior empresa do mundo, que se chama Amazon, a Microsoft e a Google. Olha as políticas dessas empresas. São diferenciadas e eles aplicam, parece que eles leem, parece que os CEOs dessas grandes empresas, eles leem ali o artigo 6º da Constituição brasileira para aplicar na sua atividade. Aí você pega o artigo 3º da Constituição, que ele está diretamente ligado a essa fonte de receita. Por quê?
além do artigo 6º ser um referencial de onde você deve aplicar esses recursos públicos, o artigo 3º da Constituição, ele vai falar sobre os fundamentos e objetivos do Brasil. Aí você pega o seu artigo 3º da Constituição. Professor, não tem artigo 3º, joga no Google aí que você vai ver, ou então presta bastante atenção no que eu vou dizer aqui agora, para você acompanhar o artigo 3º da Constituição. O artigo 3º ele fala o seguinte: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Se você for um patriota, não estou falando para ser de direita ou de esquerda, basta você gostar do Brasil. Mas, pessoal, eu gosto do Brasil. Cara, se você vê na televisão alguém queimando a bandeira do Brasil, você vai ficar puto. Eu posso não gostar do Brasil e falar mal do meu país, mas não vem queimar a bandeira do meu país, não. Só quando você vai para fora, você vê o tanto que o Brasil é maravilhoso e a gente tem uma saudade enorme dessa zona que a gente vive aqui. Mas o artigo 3º da Constituição ele tem que ser analisado da seguinte forma. Você vai substituir o nome República Federativa do Brasil pelo seu nome, certo? Vai substituir, você vai tirar lá, constituem objetivos fundamentais do Tiago Lenoir, objetivos fundamentais da Amanda, do Jolimar, da Evelyn, da Maria Laura, da Larissa, do Genoel, do William, da Camila, da Caroline, do Rodrigo, da Paloma, da Maria Tereza, enfim. Constituem objetivos fundamentais do fulano e do ciclano. Ou seja, constituem objetivos fundamentais de todos. Nós fazemos parte dessa nação. Então, o objetivo fundamental nosso como nação é que construir uma sociedade livre, justa e solidária. É dever de todos brigarmos por uma sociedade livre, livre sem amarras, livre em pensamento, livre em transacionar, livre em comprar e vender, livre em abrir e fechar empresa, livre em circulação de mercadorias, obviamente lícitas, né? Livre em pensamento, em agir, em ir e vir, todo tipo de liberdade, liberdade sexual, liberdade de expressão, liberdade de qualquer tipo de liberdade intelectual. Pessoa que não é livre, ela não possui vida. Isso é um bem jurídico primordial da nossa coletividade, é buscar essa liberdade justa e solidária. A justiça aqui ela é uma virtude. Ser justo é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida de sua desigualdade. Essa virtude da justiça, Aristóteles escreveu ela na sua obra Ética a Nicômaco. Quem tiver interesse um dia, leia a obra de Aristóteles, ela está em domínio público na internet, chama Ética a Nicômaco. Aristóteles escreveu, é um livro pequeno, você vai ficar mais inteligente, você vai ficar mais capacitado, você vai tirar onda porque você vai ficar inteligente porque você leu Aristóteles. Então, e é livro super fácil. No capítulo 5 ele vai falar da virtude da justiça. A justiça é uma virtude, é uma ação, certo? É você fazer o certo, ok? Então, e você tratar as pessoas das maneiras com que elas devem ser tratadas. Parece que Jesus Cristo leu Aristóteles quando ele pregou: amai uns aos outros como eu vos amo. Então, a partir do momento que você ama o próximo, você está sendo justo. Porque se você está amando a pessoa, você quer o bem para ela. E, consequentemente, você querendo o bem para ela, você vai se tornar uma pessoa mais solidária. Ah, Tiago, está filosofando demais. Sim, Aristóteles é filosofia pura e tem tudo a ver com o direito tributário, tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Você tem que se tornar uma pessoa mais justa, solidária e, sobretudo, livre.
Isso é o que está previsto no nosso artigo 3º da Constituição, e é isso que você tem que incorporar também. Você tem que entender isso, trazer isso para o fundo do seu coração para você começar a entender direito tributário. Senão, você vai pagar imposto. Você vai pagar imposto, sim. Caramba, eu estou pagando esse imposto, que merda, porque esse dinheiro eu podia estar investindo em outra parada, mas eu estou comprando esse negócio, estou transacionando, estou tirando essa nota aqui, estou mandando nosso produto lá para São Paulo, e está caro e absurdo e tal, e quebra o pau. Beleza, cara, você não tem que achar ruim com o produto, não. Você não tem que achar ruim com o celular, você não tem que achar ruim com a cerveja, com o cigarro que você está tomando, com o INSS, o ICMS que você está pagando, não. Você tem que ficar puta, porque essa grana está indo, ela não está voltando para o seu bolso, e, consequentemente, esse deputado que você votou, esse prefeito que você votou, esse governador que você votou, esse presidente que você votou, não estou falando das últimas eleições, das próximas que vão vir, mas que, via de regra, é isso que acontece no Brasil, a gente vota em vereador, vota em deputado, vota em prefeito, vota em presidente, que não entende o artigo 3º da Constituição, e muito menos o artigo 6º da Constituição, porque se valesse exatamente aquilo que está no artigo 3º, no artigo 6º da Constituição, eu pagaria imposto rindo, feliz, porque, consequentemente, eu vou viver numa sociedade mais livre, justa, humana, fraterna, com dignidade, e o PIB do meu país vai crescer e eu vou ser feliz à beça, tá certo? Mas não, a gente prefere acovardar atrás de países desenvolvidos e o tempo todo ficar falando, nós somos o cocô do bandido do cavalo e nunca seremos. Isso não existe. O Brasil tem dimensão constitucional, nós temos commodities que outros países não possuem, nós temos minério, nós temos petróleo, nós temos água, cara, e nós temos pessoas, nós temos pasto, nós temos lugares para a maior área agrícola do mundo está aqui, o maior rebanho do mundo de gado está aqui. E aí, gente, por que a gente não vai para frente? Porque a gente tem dinheiro, a gente tem commodity, a gente tem recursos, mas a gente não aplica o que está previsto no artigo 3º e muito menos no artigo 6º da Constituição. Os caras, ao invés de analisar a Constituição como eu estou falando aqui, são objetivos do presidente, são objetivos do governador, do deputado, do vereador. Os caras estão preocupados nas cortes momescas e nos privilégios que eles possuem. Um vereadorzinho de qualquer cidade aí se acha uma autoridade máxima. O prefeito se acha autoridade máxima. Aí vai chegar a eleição, agora eles vão vender sonho para a gente, sai vendendo sonho. Na hora que chegar lá no quintal, no fundo da casa de alguém para fazer comício, que vai começar a rolar, porque eles vão ter que acabar com a pandemia para fazer campanha política, você pergunta para o candidato a vereador, ô candidato, você conhece o artigo 3º e o 6º da Constituição? Se ele não conhece, não vota nele, não vota, porque ele é incapaz, ele é fraco. Ele não sabe o básico. Isso é o básico. Isso é o básico. Você não precisa ser formado em direito, não. Isso é básico. Mas, professora, eu nunca abri a Constituição na vida. Então, você está abrindo aí agora. Você está saindo das trevas e encontrando a luz. E é isso que é importante na sua vida. Tá certo? Aí depois você vai gostar. Abre o artigo 5º da Constituição para você ver os seus direitos fundamentais. Que o 6º está diretamente ligado com a nossa aula de direito tributário. O 3º está diretamente ligado com uma questão muito macro do país. Agora, o 5º está diretamente ligado ao seu direito. Eu não gosto de direito, eu não gosto de nada, não interessa. Você pode não gostar do curso de direito, você pode não gostar de lei, você pode ter preguiça para ler, mas é direito seu. É direito seu. Você vai ler o artigo 5º da Constituição depois. Então, vamos dar prosseguimento aqui ao artigo 3º, e aí você vai entender os outros slides. Eu não vou ser um professor que simplesmente está lendo slide. Nós estamos interpretando. E é isso que importa. A gente tem que interpretar. Artigo 2º, inciso 2 do nosso artigo 3º, que eu já falei para vocês aqui, constitui objetivos fundamentais do Tiago, do Genoel, né, da Amanda, do Jolimar, de todo mundo aí, tanto da DM quanto da Ciências Contábeis. Então, nosso objetivo meu, seu, de todos, de sua mamãe, de seu papai, de seu filhinho, de seu amiguinho, do seu irmãozinho, de todo mundo, é construir uma sociedade livre, justa, e solidária. O 2, garantir o desenvolvimento nacional. Cara, é impossível a gente garantir o desenvolvimento nacional se a gente não estiver preocupado com as pessoas.
O objetivo maior de todo produto, de todo serviço, de todo comércio, de toda indústria, são as pessoas. Então, você tem que garantir o desenvolvimento nacional, garantindo que as pessoas tenham um índice de desenvolvimento humano salutar. Se isso não acontecer, nós não vamos desenvolver absolutamente nada. 3, isso é maravilhoso, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Meu irmão, não tem nada a ver com a direita e com a esquerda, não. Você erradicar a pobreza, você reduzir a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, você vai estar criando desenvolvimento humano, cara. Entendeu? Isso é de suma importância. Então, todo esse dinheiro, toda essa arrecadação, ela tem que ir para isso. Esse é o objetivo. Quando eu ando nas ruas e vejo mendigo, e vejo Cracolândia, aqui em Belo Horizonte, quem conhece BH, cara, depois é triste. Você passa ali na Lagoinha, perto do Conjunto IAPI, cheio de noia, pessoas doentes, pessoas verdadeiros zumbis. É o Walking Dead aqui em Belo Horizonte, meu irmão. Em São Paulo, para quem tem oportunidade aí de transacionar no Brás, que eu já sei que em Nova Serrana a gente vende muito para aquela região ali. Chega de madrugada ali, mano, para fazer aquela feira da madrugada lá em São Paulo. Cara, você tá pertinho da Cracolândia. Meu irmão, você vê tanto zumbi na rua, tanta gente assim, marginalizada, que é marginal, que está abaixo da margem da sociedade. Cara, isso daí parte do coração da gente, porque é ridículo. Aqui em Belo Horizonte tem uma lei falando que se você não usar máscara na rua, você vai tomar uma multa de R$100. Agora, aí o mendigo, ele não toma multa. Mas, porra, o mendigo pode ser o principal vetor do Covid-19. E esse povo, eles não estão nem aí. Por quê? Porque eles não votam. A grande verdade é essa, não vota. Então, se não dá voto, então para que nós vamos ficar preocupados com isso? E a grande maioria da sociedade também sequer enxerga essas pessoas. São pessoas que passam pela gente assim, você não está nem aí. Você não enxerga essas pessoas como seres humanos. Então, a partir do momento que você enxerga que é povo como bicho, como zumbi, você não está desenvolvendo, você não está querendo erradicar a marginalização, a pobreza. Países desenvolvidos, isso não acontece. Ah, tem homeless na rua? Tem. Fui em Nova York, vi um tanto de gente lá, homeless. Mas o cara, muitas vezes, a opção dele de estar ali naquela situação. Por quê? Lá tem políticas públicas de abraçar esse tipo de gente. Tem. E, geralmente, as pessoas que são mendigas, que estão lá, os homeless lá dos Estados Unidos, são latinos, pessoas de fora, não são americanos. Isso acontece. Mas aqui não é um problema pontual aqui. Aqui é um problema geral, é muito triste. Muito. E inciso 4. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Cara, um lugar que existe discriminação, não tem como ir para frente. Possível. Como eu disse, todo serviço, trabalho, indústria, comércio, atacado, varejo, o único objetivo é o ser humano. Quando eu falo ser humano, eu não estou falando do ser humano amarelo, do ser humano preto, do ser humano branco, do ser humano rosa, do ser humano, de carne e osso. No fundo, somos todos iguais. Todo mundo tem osso, é caveira. Certo? Então, você ter preconceito com a pessoa, o que você tem a ver com a minha opção sexual? O que você tem a ver com a minha opção com o time de futebol que eu torço, com a banda de música que eu curto? As pessoas possuem uma individualidade, possuem um senso subjetivo. E aí a gente não tem nada a ver com isso. Aí você está vetando a própria liberdade dessas pessoas. Isso é inadmissível. Isso vai contra os preceitos fundamentais da Constituição. E aí vai desaguar no artigo 5º, que eu sugeri a leitura. Então, para casa, você vai ler o artigo 3º, muito bem lido, o artigo 6º, muito bem lido, e o artigo 5º da Constituição. Então, você tem o 3º, 5º e o 6º para ler de para casa. Feito essa introdução constitucional,
que é muito importante, nós vamos voltar ao nosso querido slide aqui. O tributo é uma fonte de receita. A cobrança de tributo se mostra como a principal fonte de receita voltada ao atingimento dos objetivos fundamentais inseridos no artigo 3º da Constituição, que eu acabei de ler aqui, que é essa construção de uma sociedade livre, justa, solidária, erradicar a pobreza, diminuir as desigualdades e os preconceitos dessa coletividade. E, consequentemente, você atingindo esses objetivos, você vai poder distribuir esse recurso para aquilo que está previsto no artigo 6º da Constituição, que está diretamente ligado aos direitos sociais. Esses direitos sociais, eles são direitos metadifusos e coletivos, ou seja, são direitos para todos nós. É um direito for all, certo? Conceito de direito tributário. Se alguém tiver alguma dúvida, me interrompa aí e vamos caminhar. Conceito de direito tributário. O que é o direito tributário? É o ramo do direito público que rege relações jurídicas entre Estado e os particulares, decorrente da atividade financeira do Estado, no que se refere à obtenção de receitas que correspondem ao conceito de tributo. Quais são essas receitas? Nós vamos falar daqui a pouquinho. O imposto é só uma das receitas que nós chamamos de tributo, certo? Que é o mais famosinho aí, é o imposto. Outro conceito de direito tributário é o ramo do direito que se ocupa das relações entre o fisco, certo? E as pessoas sujeitas a imposições tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão contra abusos desse poder. Então, cabe ao direito tributário limitar esse poder de tributar. Não é qualquer ente federativo que pode cobrar qualquer tipo de tributo, então tem uma limitação constitucional, quem pode cobrar, qual tributo pode cobrar, e quando pode cobrar e de quem pode cobrar. Então, cabe ao direito tributário regular toda essa situação. Quem cobra, quando cobra e de quem vai cobrar. Mais um conceito de direito tributário é o conjunto de normas que regulam comportamentos das pessoas de direcionar dinheiros aos cofres públicos. Então, é importante a gente saber quais são as vias do direito nossos, particulares, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, vão direcionar o dinheiro para um ente público. Esse ente público tem que fazer melhor para nós. Ele tem que devolver essa grana para a gente, porque que dinheiro não é dele. Esse dinheiro é da coletividade. Polo ativo e polo passivo. Quem que é polo ativo? Polo ativo é o credor. Via de regra, são os entes tributantes, que são as pessoas jurídicas do direito público interno, também conhecido como fiscos. Certo? Esses são o polo ativo. É de quem cobra, quem tem o crédito para a cobrança do tributo, certo? A União, os estados ou os municípios. Esses são os credores, o polo ativo, a União, os estados ou municípios. E o polo passivo é quem deve, quem paga. Então, ativo é quem recebe e o passivo é quem paga. Então, o passivo é o contribuinte, representado pelas pessoas físicas e jurídicas. Nós somos passivos, nós pagamos, certo? Então, ativo e passivo. O direito tributário visa projetar o contribuinte e o fisco a uma mesma plataforma de igualdade, a qual se aplica isonomicamente à lei, trazendo a segurança que imantará o elo jurídico. Então, o direito tributário ele tenta buscar a justiça entre o polo ativo e o polo passivo, entre o fisco e o cidadão, entre o fisco e a empresa. O fisco, tanto a União, os estados ou os municípios, certo? Espécies de tributos. Passa muito rápido, né? Eu vou falar de espécies de tributos na próxima aula. Aí eu vou falar
de impostos, de taxas, de contribuição de melhoria e empréstimos compulsórios. Mas essa introdução aqui, ela foi muito importante, porque na hora que a gente for falar desses tributos em espécie, os empréstimos, as taxas, os impostos, vocês vão entender melhor para onde que vai esse dinheiro e vocês vão conseguir assimilar como que funciona essa organização, tributária. Temos alguns minutinhos aqui. Alguém tem alguma dúvida daquilo tudo que eu falei aqui para vocês? Está interessante? Está legal? Dá para continuar dessa forma? Você está ansioso para que a gente veja mais coisa? Hã? Ninguém quer falar nada? Doutor William, fala aí, doutor William. Você deu uma risadinha? A Nara está com a mão na boca ali, ela quer falar. Ô, Thiago, a matéria é interessante, cara. Sim, para quem trabalha na contabilidade também, a gente vê muito isso, né? É importante saber, né? Interar do assunto, é bem bacana. Vocês trabalham como ciências quase que exatas, e os números, muitas vezes, eles não possuem sentimentos. E aí, ele é a letra fria dos números. E o direito, ele não pode desassociar o número da pessoa, a gestão da pessoa. Você pode olhar gráficos, mas por trás daqueles gráficos você tem seres humanos. Então, isso é muito importante. Quando a gente vai analisar o direito tributário, a gente tem que saber exatamente que por trás daquela DARF que você está emitindo ali, lá na frente isso daí vai ter que ajudar de alguma forma alguém, vai ter que asfaltar uma rodovia, vai ter que pagar um Bolsa Família, vai ter que dar os R$600 mensais aí desse auxílio da pandemia, vai ter que pagar uma parte do seu salário. Então, esse que é o objetivo fundamental. A partir do momento que você tem uma arrecadação muito alta e esse valor ele não é retribuído para a sociedade, isso daí está errado. Entendeu? Aí você começa a entender cada tributo, qual que é a função de cada tributo, tá certo? E aí você pode pegar esse fundamento público para trazer para o seu privado. Se você for uma gestora de uma empresa, se você for um gestor, se você for tanto contador quanto administrador de uma empresa, você tem que partir desses pressupostos, entender que por trás daquilo ali, do seu produto final, você vai levar aquele produto para alguém. E antes de você pensar externamente no seu consumidor, no seu cliente, no seu freguês, você tem que pensar internamente com a equipe que você está trabalhando, sabe? Então, pensar tanto externo quanto interno, mas, sobretudo, no desenvolvimento humano. Imagina a sua empresa como um país. Qual que é o PIB dela, qual que é o objetivo, qual que é a meta, qual que é o seu grau de comprometimento para elevar os números da sua empresa. E, internamente, trazendo isso para aqui, qual que é o índice de desenvolvimento humano da sua empresa? Você só vai atingir esse PIB se você tiver o IDH bom. Se você não tiver um IDH bom, a sua empresa vai fracassar cada vez mais. Sua empresa vai ser um país de terceiro mundo, entendeu? Ou vai ser um grande país que não está sendo muito bem gerenciado, como o Brasil. Tem um puta horizonte de desenvolvimento, mas se não tiver uma boa gestão, se a picuinha, se a fofoca, se aquilo que emperra de desenvolver, se aquele que tem colaborador preguiçoso, então se aquilo ali está emperrando, tem muita política por trás, muita formação de grupos, aquilo ali não vai para frente, a gente não tem um IDH bom, não tem um PIB, e consequentemente o PIB não vai ser bom também. Isso faz algum sentido para vocês? Isso tudo que eu estou falando? Tiago, só uma pergunta, rapidão. Fala aí, Rodrigão. Eu já ouvi falando que o Brasil tem uma dívida impagável. O que seria em relação a essa dívida? Por que dessa dívida? Cara, a gente tem dívidas com... Dívida impagável. Aí o que acontece? Quando você faz uma pergunta dessa, é uma pergunta muito ampla, entendeu? Eu não sei te responder em relação à dívida impagável, porque
com base em que essa dívida é impagável? A gente tem uma dívida impagável com a FMI, a gente tem uma dívida impagável com os Estados Unidos. Eu sei que agora os Estados Unidos, recentemente, ele mandou para a gente, foi uma grana violenta aqui, que eu não sei te falar exatamente, para não ser leviano, qual que é o valor exato que os Estados Unidos está nos ajudando durante essa pandemia. Aí, essa dívida que a gente tem, eu discordo assim, que ela é impagável. O Brasil ele tem tudo para ser um país de primeiro mundo. O que nos falta aqui é gestão, entendeu? É gestão. Então, a ausência de números aí, essa questão muito genérica, a gente tem uma dívida impagável, eu não consigo acreditar que o Brasil tenha uma dívida impagável, sobretudo porque a gente tem commodities que outros países não possuem, como o petróleo, o ouro, o minério e a água, cara. A gente tem uma commodity que é preciosíssima, daqui a uns anos isso daí vai ser disputado à tapa. Então, não acho que a gente tem uma dívida impagável. Não. Tem dívida que é pagável, sim. Mas, se a gente não tiver uma boa gestão, aí realmente não vai ser pagável. Eu tenho uma certa esperança. Eu gosto desse atual ministro da Economia. Eu acho que ele é um cara sensato, em comparação aos outros ali. Longe de ser bolsonarista. Pelo contrário, tem as minhas vênias a várias políticas e ações dele. Eu acho que, no artigo 3º, ele, longe dele ter lido. Ele nem sabe o que é o artigo 3º da Constituição. Mas ele tem uma equipe boa. Então, o Brasil estava indo muito bem. A Bolsa, em janeiro desse ano, a gente chegou a bater 120 pontos. A galera estava esperando que a gente ia chegar aos 200 esse ano ainda. E aí você vê que a gente está recuperando. A economia do mercado variável, da renda variável, ela está indo. Hoje fechou 4 pontos, entendeu? Aí você fala, Thiago, mas eu aprendi que o mercado da renda variável, a Bolsa não reflete a economia real. Não sei. Eu acho que reflete, sim. Quando você olha algumas ações que estão em queda, que estão em alta, eu consigo, sim, vislumbrar algum reflexo da economia real. Pode ter bolhas? Pode, mas, via de regra, principalmente nessas blue chips aí, a gente consegue ver que a gente tem capacidade de desenvolvimento. Entendeu? Eu gosto muito de analisar esse mercado financeiro como um todo, como a economia macro, entendeu? Agora, essa questão de impagável, pagável, aí já vai para uma microeconomia que foge da minha alçada. Eu sou jurista. Então, a gente analisa a economia macro. Eu penso no mercado a longo prazo. A gente tenta fazer sempre uma futurologia, né, do que vai ser. Então, a Bolsa, por exemplo, é um reflexo, é um termômetro daquilo que a gente está prevendo. Aí, quando eu olho, se eu estou analisando o mercado financeiro externo, o mercado financeiro interno nosso, por exemplo, você vê a Nasdaq bateu aí as suas máximas. O S&P 500 está tentando chegar às suas máximas agora. A Bolsa, no final, agora, essa semana, foi ontem, né? A Bolsa Europeia está se recuperando, a Asiática também. Então, a gente vê que o mundo está se recuperando. Se o Brasil não estivesse acompanhando essa onda, aí sim eu iria te falar, Rodrigo, realmente é impagável. Por quê? A gente analisa a economia externa e analisa a nossa interna, a gente vê que a gente está longe. País que sequer possui uma bolsa de valor, como a Argentina, Chile, é ridículo em relação à nossa B3, aí realmente uma dívida desse povo é impagável, porque eles não possuem companhias grandes, apesar da nossa economia ainda ser micro. Por quê? São 70 papéis, 70 companhias que prestam na nossa B3, no horizonte de 400 em relação aos Estados Unidos, que você tem ali, só na Bolsa de Chicago você tem 2.000 companhias, completamente diferente a economia dos caras em relação a nós. Nós estamos ainda engatinhando. A gente tem CPF na Bolsa, apenas 2% da população nacional. Já os Estados Unidos têm 60% da população nacional colocando dinheiro na renda variável e investindo nas grandes empresas deles, sabe? Então, a gente ainda está longe, mas não está impagável, não está impagável. Você vê que se analisa as bolsas externas e a nós estamos indo, nós estamos caminhando aqui. Eu gosto de analisar muito aqui por esse aplicativo Investing, e aí eu sempre olho, eu chego à noite assim, da meia-noite, à noite, vai dando 10 horas da noite, meia-noite, eu começo a ver o mercado, como que está abrindo lá
na Ásia. Peraí. Já tem propaganda aqui. Pronto. Olha lá, índice futuro. Tá vendo? O S&P 500 tem baixa, o Dow Jones está em baixa, mas baixa assim, né? 0,06, 0,10, tá tranquilo. Nasdaq fechando em alta. Aí, à noite, eu dou uma olhada. Primeiro que abre o Nikkei, que é o do Japão, fechou em alta. Tá vendo? A China fechou em alta. Coreia fechou em alta. Hong Kong. Então, você como gestor, como operador, como contador, que você está diretamente ligado ao mercado, você tem que ter essa análise macro também, cara. Começar a analisar como é que abre, como é que fecha o mercado asiático. Olha à noite como é que está lá. E depois de manhã você vai olhar a Europa. O nosso fuso horário ele é atrasado em relação aos Estados Unidos. E aí, agora mesmo, a gente está vendo aqui os Estados Unidos. Deixa eu ver como é que está aqui os Estados Unidos. Agora, índice Nasdaq está em baixa, mas em pouco, um pouquinho, tá vendo? Um pouquinho. Tá tranquilo. Não tem nada demais, não. Não tem nenhum desespero, não. Outra coisa que você tem que analisar, o ouro. Enfim, vou ficar falando de macroeconomia aqui, não. A aula é direito tributário. Aí a gente vai analisando, mas está diretamente ligado uma coisa à outra. Certo? É relevante isso tudo que eu estou falando para vocês? É divertido? Hã? Fala aí, Caroline. Paloma, Nara. Então vamos encerrar. Vocês têm aula de que agora?